Bom, as mutações, elas são alterações que ocorrem no material genético, elas são aleatórias, né? E elas podem ser basicamente de dois tipos. Ou nós temos uma mutação gênica ou uma mutação cromossômica, tá? Na mutação gênica, nós vamos observar alterações no código de bases nitrogenadas do DNA, né? Esse DNA ele vai originar novas versões dos genes, né? E essa condição ela vai produzir novas características nos portadores da mutação, tá? Lembrando, lá no processo de transcrição, né? Nós temos aí algumas situações. Por exemplo, no processo de transcrição, a RNA polimerase, ela vai fazer a inclusão do nucleotídeo, né? Após verificar se aquele nucleotídeo que foi inserido por último está correto. Se ele não estiver correto, ela vai fazer a excisão, ou seja, a retirada daquela base que está errada e aí fazer a inclusão da base correta, né? Lembrando, sentido 5 linha, 3 linha, tá? No processo de duplicação do DNA, né, a gente tem a abertura da dupla hélice do DNA e aí nós temos a entrada aí da DNA polimerase para fazer a inserção dos nucleotídeos e formar, por complementaridade de bases, uma nova cadeia de DNA, né? Nesses processos, né, pode ocorrer essa falha de você não ter a exclusão, né, daquele nucleotídeo que foi inserido incorretamente. Então, isso vai acabar gerando uma alteração, uma mutação nessa molécula de DNA nova que foi criada, tá? Na mutação gênica, tá? Eu posso ter alguns processos, alguns fenômenos que podem acontecer ali, que são a substituição, a eliminação ou a inserção de uma ou de várias bases na cadeia do DNA, tá? Então, quais são os tipos de mutação gênica que eu tenho? Eu tenho a mutação gênica por substituição, por inserção e por deleção, tá? Na mutação gênica por inserção, eu tenho uma ou mais bases que são adicionadas à molécula do DNA, tá? De forma que isso acaba modificando a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou a transcrição, tá? Lembrando que cada base nitrogenada, né, quando a gente vai fazer a leitura para gerar um aminoácido, a gente faz a leitura a partir de uma trinca de bases, tá? Então, se essa sequência de bases estiver com uma letra só errada, né, com um nucleotídeo errado, por ter sido incluída uma ou mais bases, nós no final vamos ter a síntese de aminoácidos diferentes do que aqueles que eram para ter sido produzidos, tá? Que eram para ter sido sintetizados. Na mutação gênica por substituição, o que vai acontecer? A gente vai ter a troca, né? A substituição de uma base, né? De um ou mais pares de base por outros, tá? E isso também no final vai acarretar em algum tipo de alteração na hora da síntese de proteínas, tá? Se lá no início do processo a gente já tem algum problema com a alteração nessa sequência de bases, a leitura vai gerar um aminoácido diferente. Nós sabemos que as proteínas são formadas por uma cadeia de aminoácidos. Então, esse aminoácido diferente que for gerado, ele consequentemente vai interferir na estrutura da proteína que está sendo sintetizada. E isso vai interferir também na função dessa proteína, tá? Ela pode, de alguma forma, não apresentar nenhuma alteração,
né, dependendo do grau de mutação que aconteceu, pode gerar algum benefício, né, e aí a gente tem mutação como fator evolutivo, né, porque se tornou benéfica. Só falta saber, só falta confirmar se essa característica pode ser transmitida aos descendentes, né? E aí a importância da gente ter um heredograma para poder acompanhar esse indivíduo ao longo, né, das gerações seguintes, ao longo de seus descendentes. O terceiro tipo, né, de mutação gênica é a deleção, quando a gente tem a extração, né, a retirada de uma ou mais bases do DNA. E aí, mais uma vez, a gente vai ter a modificação da ordem de leitura, né, durante a replicação ou durante o processo de transcrição, tá? Nós temos um outro tipo de mutação, que é a mutação silenciosa. O que a mutação silenciosa faz? Ela vai ocorrer quando a substituição de um determinado nucleotídeo, né, de uma determinada base do DNA, ela não vai provocar nenhuma alteração nos aminoácidos que vão ser sintetizados, tá? Então, é aquela questão da mutação não causar nenhum tipo de alteração, nem positiva nem negativa. Então, essa alteração vai ser zero, né? E aí não tem nenhum prejuízo, né, e nenhum benefício também na síntese de aminoácidos e também, consequentemente, na síntese de proteínas, tá? Partindo para os dois grandes tipos de mutação, né, a gente tem a gênica, com esses três subtipos, inserção, substituição e deleção, e agora a gente vai para as mutações cromossômicas, tá? As mutações cromossômicas, elas correspondem a qualquer alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. Então, a gente tem aí dois tipos principais de mutações cromossômicas, que são as numéricas e as estruturais. Na mutação numérica, a gente pode ter o que a gente chama de euploidia, né? Quando a gente tem a perda ou acréscimo, ou seja, você tem inserção ou retirada de genomas complementares, né? Então, essa característica ela vai surgir quando os cromossomos se duplicam, né? Mas a célula não se divide, tá? E aí eu posso ter como resultado, né? Normalmente o ser humano ele é um indivíduo 2N. Ele vem de um gameta N somado a outro gameta N que formou um zigoto 2N. Então, quando a gente tem essa duplicação de cromossomos, mas a célula não se divide, a gente vai ter, imagina essa célula nessa condição se tornando um gameta, né? Então, eu tenho um gameta alterado 2N, né, que pode se juntar a um gameta normal N e aí vai formar um zigoto 3N, tá? Eu posso ter dois gametas alterados 2N se juntando e formando um 4N, que é a tetraploidia, né? Então, a gente tem essas alterações numéricas do cromossomo, tá? A aneuploidia, né, quer dizer que a gente teve uma perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos por conta de erros de distribuição, né, que podem ter acontecido durante a mitose ou durante a meiose. Esses erros, eles é que caracterizam algumas doenças, como a síndrome de Down, a síndrome de Turner ou a síndrome de Klinefelter, tá? O outro tipo de mutação cromossômica é o que a gente chama de mutação estrutural. O que vai acontecer? São alterações que vão acontecer, né, e que vão causar uma mudança, vai afetar a estrutura do cromossomo. Dessa forma, a gente vai ter, acaba tendo uma alteração, consequentemente, no número ou então no arranjo dos genes nos cromossomos, tá? Então, a gente pode ter 4 tipos de
alterações estruturais que podem acontecer, ou a gente tem a deleção, né? Vai faltar um pedaço do cromossomo, ou a gente tem a duplicação, a estrutura do cromossomo vai ser alterada porque tem um pedaço repetido, né? Ou a gente tem a inversão, que é quando tem um pedaço na estrutura do cromossomo que está invertido, né? Ou a translocação. O que é isso? O cromossomo, ele vai ter um pedaço que na verdade veio de outro cromossomo. Não confundir com o crossing over que acontece lá na prófase 1, tá? Isso é uma alteração estrutural e é um tipo de mutação.